Olá pessoal, beleza? Eu gravei um vídeo um tempo atrás dizendo o seguinte: como escolher a melhor internet? Entenda o que é GB e MB, gigabytes e megabytes. E aí algumas pessoas fizeram algumas perguntas interessantes e eu estou gravando esse vídeo para responder essas perguntas. Provavelmente é uma dúvida sua também que está me assistindo. Então, se você ainda não assistiu o vídeo como escolher a melhor internet, clica aqui, verifica aí, em algum local vai estar o link do vídeo e você assiste, tá bom? Porque aqui seria a segunda etapa do que nós já falamos, avançando. Mas antes disso, eu quero aproveitar para agradecer aqui os comentários da Silvia Costa, do Rodrigo Vieira, do Ismael Carlos, do Ney Fernandes, do Gustavo Bernardes, Paulo Nogueira, Bruno Rangel, Rose Viegas, Marclay Monteiro. E aí, eu vou responder aqui agora a pergunta do professor Gold. Ele diz o seguinte: oi Marcos, é o seguinte, eu fui contratar um pacote da NET de internet. Só que o vendedor ficou me enrolando e antes de assinar o pacote, ele disse que a única internet disponível para a minha residência era de 40 gigas. É possível. Na NET, de repente na sua região, a menor velocidade ser 40 gigas, até que tudo bem. Nesse momento ele não soube me explicar o que era, se era de velocidade, se acabava com o tempo, como o da móvel, então resolvi cancelar. A gente tem aí, imagina só, as operadoras têm, a TIM tem mais de 70 milhões de clientes, a Vivo tem lá mais de 90 milhões. A rotatividade de funcionários das operadoras é muito grande. Então, é difícil você pegar alguém experiente que está lá há 2, 3 anos. No meu caso, eu sou especialista em internet e telefonia porque tenho 6 anos no mercado e já trabalhei nas 4 maiores operadoras do Brasil. Então, a gente tem uma noção disso, conhecendo na prática, né? Desde de como oferecer o melhor plano até a parte lá da instalação. Então, o que acontece? Minha sugestão para vocês é o seguinte: quando você for escolher uma internet para sua casa, você consulta as operadoras que tem disponível na sua região. Existem regiões do Brasil que só tem uma operadora, às vezes 2, tá? Mas hoje nós temos também muitos provedores, que são aquelas empresas menores que oferecem pacotes lá de internet via rádio, às vezes na fibra ótica, e que resolve o problema também, tá? Mas olha só, se você está nos grandes centros, então você vai ter, falando de telefonia fixa, depois a gente fala de móvel, você vai ter a Oi 10314, você liga, passa seu CEP, seu endereço, e a pessoa vai te dizer se tem disponibilidade, vai te falar os valores. Você tem a Vivo 10315, a NET 10321 e a TIM 10341 para telefonia fixa. Então, antes de contratar, liga para as 4, dá lá seu endereço. Se tiver disponibilidade, eles também vão te passar o valor, tá? Hoje em dia, a grande maioria dos planos de telefonia fixa não tem limitação de dados, de tráfego de dados. Você, exemplo, antigamente tinha, tá? Eu acredito que a maioria do Brasil não tenha mais. Mas quando tinha, funcionava mais ou menos assim. Era 80 gigas de pacote e uma velocidade, por exemplo, de 15 megas, 25 megas. Então, à medida que o cliente ia usando e assistindo filme, baixando filme, jogando online, quando gastava os 80 gigas, a internet caía a velocidade. Hoje, na telefonia fixa, são raríssimos planos dessa configuração. A grande maioria no Brasil todo é ilimitado, vai usar à vontade. Mas, como o professor Gold perguntou, eu não sei qual região que você está do Brasil, qual cidade, às vezes é uma cidade mais do interior, é possível que tenha esses pacotes mais antigos. Pergunta a velocidade, pergunta se essa internet é ilimitada ou se ela é limitada. Quantos gigas tem para utilizar, tá? Mas a grande maioria é ilimitada. Você vai usar à vontade, você vai baixar vídeos aí, arquivos 24 horas e a velocidade vai manter.
Então, respondendo aí, nem todo vendedor é preparado para te passar todas as informações. Agora eu vou te passar, aproveitando aqui a pergunta do professor Gold, eu vou te passar para vocês duas informações importantes. É possível que você conheça alguém que fala assim, olha, a Vivo é uma maravilha. E outro fala, não, a Vivo é a pior que tem. Instalei a internet lá em casa e ficou ruim demais, eu gosto é da Oi. E aí o outro vai dizer, não, a Oi é muito ruim. Liguei, instalei lá em casa, internet ruim, caía muito, eu tô com a NET. Não vai existir um consenso para isso. Não existe uma operadora boa em todas as regiões. Mas o que vai determinar? Quando a pessoa tem essa percepção, é verdade. Porque o que vai determinar a qualidade desse sinal é a distância do quadro de distribuição da operadora para sua casa. Então, por exemplo, quando você liga lá e a operadora diz que tem 15 megas, você fala, eu preciso de 25. A operadora pode dizer, olha, não dá para qualificar. Se você perguntar por que não qualifica, ela vai te dizer, porque a distância do quadro da sua casa para o quadro de distribuição não é suficiente para chegar a 25 megas. Tá? Então isso é possível. À medida que eles vão atualizando a rede, trocando os cabos, isso passa a ser viável. Tá? É comum também, você liga depois de alguns meses, já tem uma disponibilidade de velocidade maior. Esse é um ponto. Então liga, pesquisa, vê com os provedores também, hoje é uma boa opção. A grande vantagem do provedor é o seguinte, ele não te obriga a contratar o telefone fixo. Nas outras operadoras ainda é vinculado, internet com telefone fixo, mesmo que você não use. Você vai ter uma fidelidade. Agora, qual a diferença? O provedor costuma ser mais caro. Segundo, durante os 12 meses no provedor, você vai pagar aquele preço X. Nas operadoras, com 6 meses, você já pode renegociar e baixar a sua conta quase pela metade. Todas elas têm essa política. Se depois de 6 meses que você contratar, você ligar, falar, olha, eu quero mudar, eu quero cancelar, porque a operadora X me deu um preço melhor, eles vão reduzir o custo. Então você tem essa vantagem. E o suporte, né? Tem provedores que são excelentes, são melhores que as grandes operadoras, mas tem outros que são muito ruins. Então, qual é a dica? Te dar um exemplo. Se você vai mudar para um local novo, um condomínio, uma rua, você mudou. Você vai ligar para as 4 operadoras? Não. Você vai ver com o vizinho da frente, com um do lado e com o do outro, o que eles estão usando. Se eles já estão lá, eles já fizeram a experiência. Então, eles já queimaram aí os neurônios, já tiveram os problemas e descobriram a melhor operadora porque eles já estão morando lá, se você vai para um lugar novo. Então, ouve deles e pega indicação e contrata o que eles já contrataram. Porque certamente eles já tiveram outras experiências e tiveram tempo de filtrar. Né? Estão lá morando há 2 anos, 3 anos, 4 anos, você chega num local novo, o que é melhor? É você perguntar, tá? Isso aí, nós estamos falando de infraestrutura, né, de uma forma geral. Se eu fosse te dar um conselho, Marco, qual é a melhor internet? Não existe, porque depende da infraestrutura, depende da distância do quadro de distribuição. Então, o que é melhor para um em um endereço, não é melhor para outro em outro endereço. Então, o que você faz para poupar tempo? Vê com seu vizinho, 1 ou 2, é claro, né, ou 3, pergunta qual internet que eles estão usando. Pronto. Eles já filtraram e você vai e contrata, ganha tempo. Como é que funciona na parte móvel? A mesma coisa. Eu te pergunto uma coisa. Adianta você pagar um plano baratinho, sei lá, por exemplo, na Claro, e ela não pegar nas localidades que você precisa? Não adianta. Então o que você tem que fazer? Também chegou numa região, principalmente se não for nos grandes centros, nos grandes centros também. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um trabalho na região de Formosa, Goiás. Formosa é uma cidade que a telefonia fixa das grandes operadoras só existe Oi. E a velocidade lá é muito baixa, é 5 megas, 10 megas. Não tem outra operadora oficial. Então tem muitos provedores lá que às vezes compensa. Na parte móvel, a Vivo durante muitos anos foi líder absoluta naquela região, principalmente na área rural. Hoje já não é mais assim. Eu cheguei em regiões que só pega internet da Oi. Alguns bairros. Outros que só pega a internet da TIM.
mesmo a Vivo tendo um histórico. E aí, onde a TIM está melhor e a Oi está melhor, a Vivo está muito ruim. Então a Vivo está perdendo muito cliente lá em alguns pontos, porque a estrutura da Vivo era mais de voz, aquela estrutura mais antiga que ela foi líder durante muitos anos ou décadas, né? E agora mudou. Então, vai chegar num local novo, tá montando uma indústria, uma fábrica, uma loja, vai querer pesquisar um plano de telefonia móvel, você não começa pelo preço. Você começa pelas operadoras que têm cobertura para onde você vai. Obviamente que se as 4 tiverem coberturas, aí você briga por preço. Mas cobertura é o mais importante. Não adianta você ter uma telefonia de graça, mas que não vai funcionar, ok? Então fica aí a dica. Obrigado, professor Gold. Então vamos seguir aqui à frente. O Júlio Sena pergunta o seguinte: então a rede Mega usa cabeamento, né? Por isso é necessário fio até a casa, tipo quarto ou sala? Não dá para levar para qualquer lugar? É isso? Não, não é isso. Então vamos lá. A gente precisa entender o seguinte, basicamente, como que é o tráfego de internet? Ele pode ser por cabeamento. Esse cabeamento pode ser aquele fio antigo que chamava de par metálico, que é um fio de cobre. Ele pode ser por fibra ótica, que também é cabeamento, né? Então pode ser uma estrutura física, cabo. Qual a outra forma? Chip. Então chip produz internet também. Qual é a outra forma? Rádio. Sinal de rádio. Então, basicamente, nós temos 3 condutores de internet. Todos os 3, você vai ter a velocidade em megas e você vai ter até a velocidade em gigas. Pra você ter uma ideia, gigas é uma coisa raro de se ver. Por quê? Hoje a gente fala em 100 megas, 200 megas, 300 megas, mas grandes empresas, vou te dar um exemplo. A Google, a informação que eu tive é que lá no escritório sede, a velocidade dela é de 20 gigas. Então, quer dizer, é uma coisa absurda. Então, o tráfego vai passar gigas e vai passar megas, independente dessas 3 tecnologias, ok? Aí você falou na questão de casa. Como é que funciona? A pessoa vai instalar para você um modem em um único ponto, ou na sua sala, ou na sua cozinha, ou em um quarto. Esse modem, hoje, a maioria deles são Wi-Fi. Se não for, vai ter um equipamento de Wi-Fi. O Wi-Fi vai permitir você acessar isso nos cômodos da casa, mesmo tendo parede. A não ser que seja uma casa muito grande, a distância aí dos quartos aí, acima de 30 metros de distância, talvez não resolva. Mas uma casa aí de até 200 metros quadrados, você resolve com um único modem, tá ok? Então você não vai cabear em cada ponto da casa, porque o Wi-Fi em proximidades de até 30 metros resolve legal, tá bom? Outra pergunta aqui do Emerson Cardoso. Boa tarde, amigo. Então, se alguém vir na minha casa, internet para casa, nunca terá um plano de internet para casa em gigabytes, só em megabytes, é isso? É isso se nós estamos falando de velocidade. Por quê? Porque a velocidade de mega, você vê, a maioria hoje como é que é? 15 megas, 35 megas, 25 megas. A NET, a TIM Life está trabalhando com 120 megas, 240 megas. A Oi lançou agora também 200 megas. São as velocidades mais altas do mercado. Tem 500 megas? Tem 1 giga, mas isso são para grandes indústrias, grandes empresas. Então o que acontece? A velocidade, 99% dos casos, continua sendo medidas em megabytes. Tá correto. Os gigabytes não é uma medida utilizada para internet, principalmente residencial. Mas você pode ter a medida de gigabytes se for um plano antigo de telefonia fixa que ele limita a quantidade de uso de internet, como eu avisei agora, falei agora há pouco. Então, por exemplo, existia operadora que tinha, olha, o nosso plano é 15 megas de velocidade e ele vai te dar um pacote de 80 gigas. Se você gastar os 80 gigas, quer dizer, se você assistir aí 40 filmes no mês, sua velocidade
vai reduzir para 256 kbps. Praticamente vai ficar sem internet, tá? Mas no que diz megabytes é verdade. Não existe velocidades, 99% dos casos, que seja medida fora de megabytes. Ok. Se alguém falar que tem internet para casa em gigabytes, está mentindo? Não. Ela só pode estar falando de uma medida diferente. Vou te dar um exemplo. Olha só. Esse modem aqui, ele é um modem de ADSL. Então você, aqui atrás, você tem o cabo que entra do telefone, né? É um modem de ADSL. Isso é ADSL. Ou a internet comum residencial. Mas digamos que a pessoa vai te oferecer um outro modem que é via chip, como se fosse um chip de celular. Digamos que principalmente se você estiver em áreas que não tem infraestrutura de cabeamento, você precisa de uma internet. Ele vai te vender um modem com chip, e esse tipo de cobrança não é por megabytes, é por gigabytes. Pelas mesmas razões no vídeo anterior que eu expliquei como se contrata a internet de celular, a medição é diferente da internet de casa. Então é possível que ele te ofereça para a sua casa uma internet via chip. E a internet via chip é por gigabytes. Por que é por gigabytes? Só relembrando o vídeo anterior. Porque a velocidade 4G ela já é estabelecida pelas operadoras com 5 MB de velocidade. Ela pode ir até 100, mas o garantido é 5. A 3G é 1 MB. Então quando você compra uma internet móvel, não tem o que se falar de velocidade. Está estabelecida. Então você vai comprar o pacote. Por isso que às vezes ele acaba. Ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Já vamos finalizar o vídeo então. Vamos ver. Acho que de perguntas era isso. Se você tiver dúvida, se você quiser conhecer um pouco mais, entender esse mecanismo aí de internet, como escolher melhor, seja de telefone fixo, principalmente para sua empresa, fala aqui nos vídeos que a gente vai estar respondendo a sua pergunta. Um forte abraço!